Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha, o médico que virou praticamente um conselheiro da saúde de todas as semanas aí dentro da sua casa, responsável pelo roteiro desse programa, desse projeto, né? Porque você pode ver outros médicos falando na televisão com projetos feitos pela televisão. Esse não. O nosso foi feito por um médico. Baseado em quê? Em experiências dentro do consultório, observações do dia a dia, ideias que os pacientes passaram para mim que gostariam de ver um médico com formação de jornalista trocando ideias dentro da televisão. Então eu sempre digo que esse programa aqui é uma interface entre, uma ponte, para ficar melhor explicado, entre o consultório do médico e a sua casa. A sua opinião, o que você gostaria que fosse falado aqui. Esse programa, como não poderia deixar de ser, ele é dividido em blocos, né? Para viabilizar em termos econômicos, em termos didáticos, para que você possa captar as informações. Aliás, uma pessoa me disse aqui que eu sou bastante detalhista. Não é que eu sou detalhista, pessoal. A ideia é que eu esmiúce, explique direitinho, como se eu tivesse aí sentado na sua casa. Não sou detalhista não, viu, doutora Regina? A senhora que está assistindo o programa aí. Um abraço para a senhora, doutora Regina, nossa companheira, amiga da PharmaCare, né? Uma farmácia aqui de Guarulhos. Então, um abraço para ela, minha amiga particular. Então, esse programa foi dividido em blocos. O primeiro é o Enfoco, que é aquele reservado para os grandes projetos. No momento nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do projeto Audição e Equilíbrio, porque tem bastante assunto para discutir, e esse fala a respeito dos zumbidos, dos otoneurológicos, dos exames de audiometria, impedância. Hoje, por exemplo, o programa está imperdível porque eu vou falar de um tema muito interessante. Cefaleia, tontura e zumbido. Olha que interessante. Está imperdível, hein, pessoal? Você não pode deixar de assistir. Logo em seguida vem o Fique por Dentro. O Fique por Dentro você vai ficar sabendo de um novo teste para verificar se a pessoa está com dengue. Essa infecção que está transformando em uma epidemia nacional, um problema de vários países, principalmente abaixo do Equador, né? de clima quente, em que o mosquito da dengue, né? Ele se prolifera em regiões úmidas, que tenha calor, chuva, e isso está provocando muitos problemas de saúde pública. E nós vamos falar hoje de um teste, o teste do laço. Tá? Você já ouviu falar isso, passou na televisão, e alguns pacientes falaram, doutor Estélio, comenta lá pra gente, porque a gente gostaria de saber como é que é esse teste, que tem praticamente 84% de possibilidade de dar positivo quando o indivíduo tem a dengue hemorrágica, né? Logo em seguida, nós vamos para aquele bloco Deu na Imprensa, responsável também por aqueles assuntos que você gosta muito, porque eles são comentados na televisão, nos jornais, sai aquela notícia e você gosta, queria que o doutor Estélio comentasse isso, cara. Por que ele não comenta? Então, é só para você ligar. O meu e-mail está aqui embaixo, que o editor sempre coloca. Pode ligar aqui também, está o telefone da Rede Televisão aqui embaixo, para você entrar em contato comigo. E, naturalmente, se você quiser ligar também no celular, é possível, 9965-4956. Então, você pode entrar em contato, que a gente vai conversar com você com o maior prazer. Então, o assunto hoje é autohemoterapia, ou seja, a infusão de sangue na própria pessoa. Ficou muito famoso o caso do Ronaldinho, né, que foi, inclusive, a associação médica lá da Itália, onde ele está jogando, está muito PT da vida com ele, porque quer saber que tipo de tratamento é esse que não foi autorizado pela associação médica daquele país. Tá bom, pessoal? Eu volto daqui a pouco.
Oi, pessoal, estamos começando então o programa Mania de Médico no bloco Em Foco, reservado para aqueles projetos especiais. Você sabe muito bem que eu, desde o início do ano, estou aqui com o projeto Audição e Equilíbrio, destinado a falar dos problemas auditivos, vestibulares, exames complementares, e nós estamos muito felizes porque a repercussão desse projeto alcançou totalmente os nossos objetivos, né? Muitos pacientes têm telefonado, agradecido para mim, pelo fato de ter delineado, comentado aqui a respeito de diversas patologias que eles tinham dúvidas. Claro, não foi uma coisa aprofundada e não era o objetivo aqui, tá certo? Hoje nós vamos falar de cefaleia, a pauta hoje é cefaleia, tonturas e zumbidos. Muito interessante, por quê? Porque você vai sempre me perguntar, doutor Estélio, qual é o médico que eu vou procurar? É o senhor? Vou repetir aqui mais uma vez, gente. O fato de eu estar falando aqui sobre audição e equilíbrio não me dá o direito de dizer que eu sou especialista nesse tipo de problema. De jeito nenhum, hein? Você, o primeiro médico sempre a procurar é o clínico geral, claro. Ele que vai fazer a história, tirar a sua história, que nós chamamos no meio médico de anamnese. Ele é que vai te examinar direitinho e depois que ele afastar problemas metabólicos, saber como é que está o seu organismo, o que ele vai fazer? Vai encaminhar você para o especialista em ouvido, garganta, nariz, né, que é o otorrinolaringologista, o especialista nesse tipo de problema. Naturalmente que esse otorrino, ele trabalha em conjunto com a fonoaudióloga, que é uma profissional extremamente competente, que trabalha paralelamente ou em conjunto com o otorrino. Então as pessoas assim, devo procurar o doutor Estélio, neurologista? Não, não é assim. Claro, muitos pacientes me procuraram, eu agradeci, examinei e disse, olha, mas o senhor falou tão bem no programa. Sim, eu falei no programa porque eu detenho um título de jornalista, a televisão aceitou o meu projeto para mídia, mas isso não quer dizer que eu vou tratar todo mundo, que eu, apesar de ser também um clínico geral e de a gente entender um pouquinho de otorrino, mas não descarta a presença do especialista em ouvido, nariz e garganta, que é o otorrino. E sempre você deverá procurar esse profissional. O que, em contrapartida, nós todos sabemos, porque por uma questão de convênio, por uma questão de sistema de saúde, o paciente, ele não se comporta desse jeito. Tá. Um dos casos é quando ele apresenta crises de dores de cabeça, tonturas, zumbidos e náuseas e vômito. Ele vai dizer, e agora, doutor Estélio, que é a pauta hoje do seu programa, quem é que eu devo procurar? Naturalmente, o médico da sua confiança. Voltando sempre a dizer, primeiro o clínico geral. Tá? O clínico geral vai dizer, olha, eu acho melhor você procurar o neurologista. Geralmente, uma porcentagem de pacientes, eles procuram um neurologista realmente. Eu tenho muitos casos nesse sentido. Por isso que hoje eu resolvi falar disso. Cefaleia, tonturas e náuseas, zumbido e náuseas e vômito. Pelo seguinte, quando o indivíduo tem uma cefaleia clássica, a cefaleia com auras, a chamada enxaqueca, geralmente apresenta crises de dores de cabeça. Primeiro, elas são precedidas por alterações visuais, perde a metade da visão, vê bolinhas coloridas, ele fala o seguinte, doutor, logo em seguida eu tenho náuseas e vômito, tem tontura, uma coisa horrorosa, doutor Estélio, entendeu? Aí eu caio de um lado, eu fico péssimo. O que é isso, pelo amor de Deus? Então, em primeiro lugar, eu vou explicar. Tem os zumbidos também, ele fala. Então, como é que acontece isso? Primeiro, o indivíduo precisa saber que ele vai ter que passar por uma história, uma anamnese. Mas nós vamos partir do pressuposto que ele tem uma enxaqueca. Ele está com alterações visuais, ele tem náuseas e vômitos, e ele tem crise de tonturas rotatórias. E por que acontece? A gênese, a origem
dessa patologia, da enxaqueca, provoca da migrânia com aura, enxaqueca, nós chamamos como especialista de migrânia com aura, é lá no sistema límbico, que é a área, esse sistema límbico é uma área que fica dentro do cérebro, no tronco cerebral. A tomografia mostra muito pouco, a ressonância mostra uma beleza, tá? Essa área, o sistema límbico. É o sistema límbico que é responsável pela nossa vontade de viver, nossa vontade de comer, nossa vontade de sair na rua. Então, se há alguma alteração, e isso geralmente tem origem genética, familiar, sua avó tinha, sua mãe tinha, você tem, um filho seu vai ter. Inclusive, muita mãe olha para mim e fala assim, mas doutor, uma criança de 4 anos pode ter? Pode, minha senhora, é hereditário. Tem algumas que saem com aquela cara. Doutor, se o senhor não pedir uma tomografia, eu realmente vou sair, não vou acreditar no senhor. Então, a gente até... eu peço depois que eu faço o meu trabalho, né? Então, ali na área do tronco cerebral tem os núcleos, tá? Tem os núcleos receptores, também que controlam o nosso equilíbrio. Então, se o indivíduo tem a gênese ali no tronco cerebral, que fica aqui atrás, pessoal, ó, tronco cerebral fica aqui atrás. Tanto que o golpe de karatê aqui é fatal, pode levar até a morte, né? É ali no tronco cerebral, nessa área importante, que também está o centro do vômito. Deu para entender? Tá? Então, quando o indivíduo tem alterações ali, por algum motivo, algum fator desencadeador, quais são esses fatores desencadeadores? Pode ser alimentar, chocolate. Chocolate tem uma substância chamada difeniletilamina. Nossa senhora, vai botar o nome da sua filha disso, né? Pode colocar, muito bonito. Ou difeniletilamina, venha cá, é uma substância que dá o gosto, só se for corintiano. O cinegrafista está rindo, falei, só se for corintiano, doutor. O cara tem uma filha, já sabe que vai ser perdedor mesmo, por resto da vida, né? Vai ser sofredor, vai ter dor de cabeça, vai torcer para aquele time do Parque São Jorge, e aí já viu, né? Então, o que que acontece? Essa substância irrita as artérias de quem tem tendência a ter dor de cabeça. Então, chocolate, uma mudança brusca de temperatura, a mudança de padrão de ritmo de sono. Então, você está acostumado a dormir às 9 horas da noite, um dia você vai dormir às 4 horas. Ou você acorda geralmente às 7 horas da manhã, um belo dia você acorda às 11 e acorda com uma bela dor de cabeça. Tá? Então, mudança de padrão de sono, mudança de padrão alimentar, mudança de comportamento, pressão psicológica pode levar você a ter toda essa gênese. Tonturas, dores de cabeça, náuseas, vômitos e zumbidos no ouvido também. Porque o nervo auditivo, ele fica colado no nervo vestibular dentro do ouvido e ele sai do cérebro e vai para o ouvido. Tá entendendo? Então, você vai ser medicado pelo especialista ou o otorrino, que geralmente quando percebe que isso faz parte de uma enxaqueca, manda para o neurologista, ou vice-versa. Se o neurologista achar, por exemplo, que tem um comprometimento auditivo ou vestibular mais acentuado, ele manda para o otorrino, tá? Qual o exame que ele costuma pedir? Antes que você diga, eu quero uma tomografia, antigamente era raio-x, né? O cara chegar no eu quero um raio-x, hoje eu quero uma tomografia. Perguntei nesse dia para uma senhora, minha senhora, doutor, eu quero tomografia e ressonância magnética. Falei para minha senhora, só espera ver o quê? Não sei, doutor, mas eu quero a tomografia. Falei, cala essa boca, minha senhora. Brincando, né? Cala essa boca, minha senhora, deixa eu trabalhar. Entendeu? Aí eu peço o otoneurológico, que é o exame que nós já discutimos aqui, que é composto de audiometria e impedância, testes vestibulares, peço o eletroencéfalo e peço também o potencial evocado auditivo vestibular. Os convênios me odeiam por causa disso, entendeu? Mas eu peço tudo isso para estar completinho. Quando eu mandar para o otorrino já está tudo bonitinho, mas geralmente eu consigo resolver. Raramente tem algum problema que eu possa descartar. Às vezes existe, aí a gente manda um neurinoma do acústico,
a gente manda para o otorrino. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, né, ilustrativa, e eu volto na semana que vem com novidades, vou ter presença aqui, inclusive, de fonoaudiólogo, hein? Eu volto daqui a pouco. Um abraço. Oi, pessoal, está começando agora o bloco Fique por Dentro. Hoje nós vamos falar da prova do laço. Que é isso, doutor Estélio? Então, como eu disse logo no início do programa, nós estamos passando por um sério problema, já comentei aqui várias vezes, que é a dengue, né? A dengue, essa epidemia que está pegando todo mundo e que você já deve ter tido alguém e precisa tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado. Eu mesmo já desconfiei de um membro da minha família e falou, ó, você teve dengue. Tá? Por quê? Porque você começa com febre, você começa com o quê? Você começa com prostração, você tem diarreia, você tem dores abdominais, tá certo? Você não tem vontade de sair, você fica prostrado, assim, com cara de corintiano, pô, essa porcaria desse time não ganha. Entendeu? Tudo isso aqui, você pode estar com dengue. No caso dos corintianos é que o time é ruim demais mesmo. É P4, falar do time dos 4 lá pequeno, entendeu? Tá certo? Verdão, que maravilha. Mas não vamos falar de futebol, só que isso aqui é um assunto de medicina. Tá certo? Só um pequeno comercial, um deslize esportivo. Saúde também é esporte, pessoal. Tá, então se você tem um quadro assim, você precisa tomar cuidado. E se você percebeu, dá uma olhadinha na sua casa, principalmente a sua mulher que gosta daquelas plantas maravilhosas, que ela enche de água e deixa lá parada. Apesar da televisão tá dizendo, olha, não pode, tem que botar areia, tira a água parada, aquela borracha que está lá, aquele pneu velho lá do tempo do seu bisavô, que seu pai insiste em ficar, olha, tira a água. Porque a gente só se preocupa, o brasileiro é terrível, né? Nossa Senhora, o brasileiro é uma pessoa de fé, né? A cultura do brasileiro. Olha os corintianos, eles acreditam, não vamos ser rebaixados. Adoro o brasileiro por causa disso, entendeu? Ele só na última hora que ele vai se preocupar. Isso sou eu, é você. Então, na hora que você está com um membro da sua família que está com a doença, aí sim, aí você vai ficar preocupado. Vai para o hospital, aí faz aqueles exames todos, né? Faz a sorologia para a dengue lá, deu